podcast Casulo Comunicação, hoje com a psiquiatra, a doutora Emília Ellen. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Josi. Obrigada pelo convite. Muito prazer te conhecer. Prazer é muito nosso de recebê-la aqui com uma informação muito importante hoje, que nós vamos falar sobre o transtorno bipolar. Será que esse transtorno ele aparece na infância? Nós vamos conversar um pouquinho o que é esse transtorno, quais são as causas, o tratamento, e se aparece na infância, quais são os sinais, né, que são aparentes aí. Tudo isso nós vamos conversar aqui com essa psiquiatra aqui de Fortaleza, renomada no assunto, né? Várias especializações, e vou falar agora da formação dela, hein? Formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, residência em Psiquiatria pela Escola da Saúde Pública do Ceará, pós-graduando em Terapia Cognitivo-Comportamental na Unicristos, pós-graduação em Transtornos de Humor pela Faculdade Focus. Então, nós estamos falando com quem entende do assunto. Obrigada, né, doutora? Palavra sua, falar desse público aí que tá, né, seu público, nosso público junto aqui, sim, né? Todos bem-vindos. É um prazer a gente estar aqui conversando sobre um tema de tão importância e relevância pra gente, né? Acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Com certeza. O que a gente quer é trazer informação para você que está em casa, que às vezes tem alguns sinais aí, não sabe identificá-lo, né? Preciso de ajuda, onde procuro? É justamente para isso que nós estamos aqui. Esclarecer fatos, né? Temas que é de relevância e importância para você ir de casa, para mim aqui, que é uma aula particular que eu tenho, gente, tem esse privilégio, né, com esse programa. Então nós vamos começar lá do início falando sobre o que é o transtorno bipolar. Então, Josi, a bipolaridade ela é um transtorno psiquiátrico, ela tem uma origem neurobiológica e a gente entende que a bipolaridade ela se manifesta fazendo fases, oscilações de humor. O paciente que tem bipolaridade, ele pode fazer tanto episódios para o polo inferior, que são os polos de hipoativação, a própria depressão em si, e também faz períodos em que o humor polariza para cima, que seriam as fases de hiperativação que a gente conhece como hipomania ou mania. De forma que o paciente que tem a bipolaridade, ele oscila esse humor, varia esses polos, né, ou mesmo fica em polos intermediários, em fases mistas, e ele tem alterações de humor ao longo da vida. É uma doença que ela tem um curso e uma evolução que é basicamente episódica. Ela se manifesta em episódios de surto, remissão, fases melhores, fases de hiperativação, de hipoativação, de forma que ao longo da vida, é uma doença crônica que se manifesta ao longo da vida, ela vai se manifestar com essas alterações de humor, que polarizam não só o humor, mas polarizam também outros domínios de funcionamento cerebral. Elas também, dentro das polarizações de humor, elas levam consigo outras funções. Elas têm polarizações de energia, alterações de sono, alterações a respeito da própria afetividade do paciente. Então, envolve muita coisa, não só o humor especificamente. E quando a gente fala, né, da parte neurobiológica, nós estamos falando assim, que a pessoa ela nasce com isso, com o transtorno, ou Sim. ela tem algumas situações que podem levar ela ao longo da vida a desenvolver o transtorno. Em geral, assim como quase todas as doenças psiquiátricas, a bipolaridade ela é uma doença que ela é multifatorial. Uma parte dessa origem da doença, né, se dá através de uma herança genética. Então, basicamente, uma coisa que a gente precisa esclarecer, o paciente bipolar, ele tem herança genética para ter isso. Ele tem genes, uma herança que é poligênica, mas que está ali presente, que predispõe o paciente a vir a desenvolver. Se ele vai desenvolver ou não esse fenótipo vai depender da evolução. Muitas vezes a questão ambiental também impacta muito na origem da doença. Nesse caso, a bipolaridade, a gente pode dizer que além dela ter essa origem multifatorial, ela tem a interferência dos fatores genéticos, de heredabilidade, e tem também os fatores ambientais. Muitas vezes a gente tem o desenvolvimento da bipolaridade, a abertura, o gatilho, né, para iniciar a doença, através de alguns traumas, ambientes invalidadores, às vezes crianças que crescem cercadas de ambientes com violência, com abuso, com agressões, com parentes com uma parentalidade muito prejudicada, disfuncional. Então isso termina sendo um fator ambiental que facilita o desenvolvimento para quem tem a vulnerabilidade genética. E uma digamos vez, que é o conjunto, né, da obra. E uma vez manifestada,
Ela Sim, permanece. geralmente a bipolaridade, depois que você abre, o diagnóstico é um diagnóstico de uma doença crônica, né? Ela vai ao longo da vida se manifestando. Ela tem fases de surto e de remissão, né? Quando está em episódio, tanto para o polo depressivo como para o polo superior, ou as fases mistas, né? Seria durante a ativação da doença. Mas tem também fases em que o paciente fica bem, fica estabilizado. Então, tem momentos em que a doença remite, a gente chama de eutimia. A eutimia é quando o paciente está na fase de humor equilibrado, normal. Então, a doença é crônica, é ao longo da vida, mas tem fases melhores, fases piores, tem episódios diferentes que vão se manifestando ao decorrer dos anos. Isso diante de um paciente que a gente fala que está sendo acompanhado, né? Sim. Não, geralmente com um paciente que Sim. não procura ajuda, que não consegue, né, ter essa percepção de que algo está errado, ele vai ter essas oscilações constantes, né? Tem as oscilações constantes, muitas vezes associa só com fatores externos, por exemplo, um episódio depressivo porque teve um trauma, um problema na vida, uma perda, um luto, né? E às vezes, não, eu estou passando por isso porque eu estou passando por tal momento da vida. E às vezes não percebe, acha que é o próprio jeito, que é normal essas oscilações, que esses afetos que trocam rápido é só a maneira de funcionamento ali, que tá tudo bem, mas muitas vezes tem o fator por trás, né? Tem a doença que tá gerando essa vulnerabilidade, né? A gente diz que para deprimir, né, ou para fazer hipomania, não é quem quer, quem pode, quem tem a genética para aquilo, né? Quando a gente fala, né, sobre os fatores ambientais, vamos explicar assim para o pessoal entender melhor quais seriam esses fatores. Citamos uns com relação ao abuso, né? Abuso físico, sexual, psicológico, crescer em ambientes com fatores socioeconômicos muito ruins, né? Então, aquela criança que cresce sem instrução, sem condições socioeconômicas, ela pode estar mais predisposta a desenvolver, né? Ambientes muito estressantes, né? Até o estilo de vida mesmo, um estilo de vida extremamente desorganizado, estressante, desregulação de sono, né? Utilização de substâncias mesmo, né? Substâncias ilícitas, o próprio álcool, né? Então, tudo isso podem ser fatores que contribuem com a questão ambiental da gênese da bipolaridade. No caso de pacientes depressivos que não se tratam da forma correta, pode vir a se tornar isso um fator de um transtorno bipolar? Pode. Com muita frequência, a gente vê nos consultórios pacientes com depressões que são do espectro da bipolaridade, tratando como se fossem depressões unipolares. O que vai acontecer? O tratamento não vai ser adequado e, naturalmente, ao longo do tempo, vai se tornar uma depressão recorrente e que vai, em geral, o próprio paciente que tem a bipolaridade demora anos para receber o diagnóstico, né? Então, nesse período de tempo, ele passa por muitos diagnósticos errados, passa por muitos tratamentos, né? Às vezes, eles têm os tratamentos que são baseados em antidepressivos. Quando a gente sabe que, justamente no paciente com depressão bipolar, atrapalha demais tomar antidepressivo. Então, quando a gente fecha o diagnóstico de uma depressão bipolar, né, ou da própria bipolaridade em si, né, e a gente precisa tratar um episódio depressivo, a primeira coisa que você pensa parece mais óbvio, eu vou iniciar um antidepressivo. Só que não, para o bipolar a gente vai para um polo totalmente oposto, a gente vai para estabilizadores de humor. Então, é muito comum essa confusão. Quando você vê depressões com sintomas muito atípicos, depressões extremamente recorrentes, de início muito jovem, depressões que não respondem classicamente como a gente esperaria aos antidepressivos, a gente pode estar assim diante de uma depressão bipolar, que está dentro do espectro da bipolaridade e que muitas vezes ainda não se fechou o diagnóstico e fica ali recorrendo nos episódios ao longo da vida, né? Trazendo muito sofrimento, muita perda de qualidade de vida. Então isso pode acontecer com relativa frequência. E assim, uma coisa que eu acredito que todo mundo que aí está em casa, né, junto com a gente, deve notar, pessoas com manias, né, pessoas com hipomania, né, situações, episódios, e quais são os sinais que nós podemos ver que não, realmente ali existe uma situação peculiar, que não é episódios esporádicos, uma situação ou outra dentro de um acontecimento do dia a dia, algum trauma, né? Quais são esses sinais que a gente pode identificar? Olha, para a gente poder classificar como um episódio de mania ou hipomania para ativação do humor, né, que seria para o polo superior, a gente tem que ver se isso é uma quebra do funcionamento basal da pessoa, então a pessoa sempre funcionou de uma determinada maneira e tem um período do tempo da vida, né, em que funciona totalmente diferente do seu oposto, em que muda características, às vezes até mesmo parece que mudou de personalidade, né? Então você começa já a acender uma luzinha, né? Em geral, a hiperativação ela é acompanhada de alguns comemorativos.
Um humor que pode ser grandioso, pode ser elado, pode ser disfórico, a pessoa pode ficar eufórica, tem excesso de energia, tem necessidade de sono diminuída, pode ficar mais falante, mais hipersexualizada, pode ficar com mais compulsões por compras, por bebida, por jogos, compulsão por pornografia, ela pode ter uma série de compulsões, de comportamentos compulsivos, né? Pode consumir mais bebidas, ela vai ficar naturalmente mais impulsiva, mais irritada. Se tudo isso todos esses comemorativos estão polarizando para o polo da hiperativação, né? A gente pode entender aquilo como um funcionamento diferente do normal, que pode representar um episódio de hipomania ou mania. E aí já está dentro do transtorno, isso aí, ou não? Quando a gente está diante de um episódio de mania mesmo fechado, o diagnóstico de bipolaridade já pode ser naturalmente dado. Só que quando a gente está diante de um episódio de hipomania, que seria meio que uma versão mais suave da mania, né? Para a gente poder fechar os diagnósticos segundo o código DSM, né, que é o que a gente usa para os critérios diagnósticos, nesse caso precisa estar também ao longo da vida acompanhado de um episódio depressivo. Então, se você, por exemplo, se depara com um paciente que já teve um episódio depressivo e faz uma hipomania, ele já tem todos os critérios para fechar o diagnóstico de bipolaridade. Isso é muito claro para nós, né, que estamos aqui ouvindo, tendo essa oportunidade de ter esse esclarecimento, porque as pessoas às vezes veem, né, alguns quadros, né, alguns episódios dentro de casa mesmo e já acham, nossa, aquela pessoa é bipolar, Estranha, né? Estranha. Que Hora de um jeito, estranho, hora né? de outro. Exatamente. E nem sempre isso é uma característica do transtorno, né? Sim. Às vezes a gente confunde muito o que se chama labilidade emocional, que é aquela troca de afetos muito rápida, né, por qualquer causa, às vezes um pensamento, um comentário, alguma coisa que muda rápido o humor, né? Isso daí, essa troca rápida de afetos, a gente chama labilidade emocional, que é o conceito do popular do fulano, que é de lua, né? A gente confunde muito com a bipolaridade. A bipolaridade, ela tem essas fases de polarização do humor, mas geralmente elas são mais duradouras. Essa labilidade emocional, que é essa troca, essa variação de afetos muito rápidos, né? Que é o que a gente entende no bipolar quando diz assim, fulano é de lua, fulano é bipolar, né? Ela pode estar contida dentro do próprio transtorno da bipolaridade. Mas, em geral, as fases do bipolar são mais longas. Tendem a durar pelo menos 3, 4 dias, semanas, né? Depende muito dos critérios de cada fase. Mas ela tende a ser uma coisa mais duradoura. São episódios que têm uma certa manutenção. Essa variação muito rápida do humor, que é a labilidade, muitas vezes o pessoal chama de bipolaridade e não é a mesma coisa. Olha, isso é muito esclarecedor, porque realmente a gente encontra pessoas assim o tempo todo, né? E já fala, nossa, isso é bipolar. E olha, a gente não é, né? Então... Isso. A labilidade dos afetos, ela muito frequentemente está presente na bipolaridade também, mas ela pode estar presente em outros tipos de transtornos psiquiátricos e muito facilmente serem confundidas. E a gente falando de transtornos de um modo geral, né? Que hoje se fala muito, a gente tem aí acesso, né, na internet, em meios hoje digitais, o que mais se fala é da questão da saúde mental, né? Por quê? Porque as pessoas, ela cuida do físico, né? Cuida do espiritual, mas esquece da saúde mental, o quanto ela é importante, né? Quais seriam, assim, alguns pontos que nós poderíamos deixar como dica para as pessoas que estão nos ouvindo, para esse cuidado, para não gerar, né, um transtorno em futuro? Sim. Em geral, para a gente manter uma saúde mental de qualidade, tem alguns pilares que são muito importantes, né? Uma alimentação adequada, pouco inflamatória, uma alimentação que não seja muito baseada em alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras, né? Isso é extremamente importante. Um outro pilar muito importante da saúde mental, sono de qualidade. Hoje em dia a gente dorme muito pouco, a gente dorme muito mal, a gente dorme e acorda cansado, né? O sono não reparador é uma queixa muito frequente dos pacientes, né? E um sono sem qualidade é totalmente convergente para um problema de saúde mental. Então, cultivar um bom sono, bons hábitos de sono, dormir e acordar sempre no mesmo horário, evitar telas, né? Hoje em dia a gente vive nas telas e vai para a cama, né, com o celular. Então, manter um sono de qualidade também é um pilar extremamente importante da saúde mental. Redução de estresse, né? Às vezes a gente não consegue se desligar, mas tudo na vida é estressante, mas enfim, a gente tentar reduzir, espairecer, cultivar hobbies, né? Até mesmo cuidar da saúde mental de forma com... A gente às vezes faz coisas muito tranquilas pra gente que dão uma acalmada, que dão uma renovada, né? A gente precisa ter lazer mesmo, né? Descanso de qualidade, né? Tempo hoje ócio, em dia. né? O ócio é tão importante. Tempo de ócio, né? De descanso. Hoje em dia a gente não consegue também eu vejo assim, a nossa geração, né, é uma geração que ela é muito pouco focada
focada em hobbies, em lazeres que são ativos, né? Às vezes o nosso descanso é aquela coisa só passiva, passa o dia de frente para uma tela de celular, uma tela de TV, passando vídeos, né? Só arrasta para cima direto, né? São tipos de hobbies que muitas vezes não recuperam, né? Não restauram. Então a gente precisa cultivar hobbies ativos, a gente precisa cultivar socialização, contato com a natureza também é excelente para a saúde mental, isso não pode deixar de ser dito, né? Tomar um solzinho, ir na praia, ir no parque, em contato com o verde. De certa forma, a natureza tem também esse poder, né? De trazer uma certa qualidade de saúde mental pra gente. Inspirar um arzinho livre, né? Tão bom nada isso. Paga, né? Nada paga. Contato com a natureza. Momento. A gente vive uma sociedade moderna que é muito boa e muito evoluída em determinados fatores, mas em outros a gente meio que se afasta de coisas muito óbvias do ser humano, né? Socializar, estar presente, pegar, conversar, sentar numa mesa, olho no olho. Muitas vezes a gente troca para uma interação na rede social, Com né? certeza. Lazeres que a gente troca, por exemplo, de estar ao ar livre, de tomar um sol, de ir numa praia. Às vezes a gente troca para estar na tela, no Netflix o dia inteiro, né? Então, são certas coisas que a gente às vezes tem que retomar, né? Coisas que vêm do passado e que tem seu valor, né? E a gente percebe muito isso, né? Às vezes tá reunido fisicamente ali, mas tá cada um com seu telefone, na né? sua tela ali, né? E isso não é, né, interação Verdade. social. Então a gente precisa mesmo olhar para as nossas ações, aquilo que a gente faz, o que nós estamos dando de qualidade para nossa família, né? Qualidade de vida, né? Às vezes a gente trabalha, se esforça tanto e não cultiva o principal. É curtir os momentos em família, com as pessoas que a gente ama, cuidar da nossa própria saúde mental, ter descanso, ter lazer de qualidade, né? Então a gente meio, às vezes na correria do dia a dia, termina esquecendo o fundamental, né? Isso são pontos que a gente sabe que ali na frente vai nos livrar de um transtorno mental. Sim, sim, é uma vida de construção, né? Nós somos seres humanos eternamente em construção. Tudo que a gente está fazendo hoje vai impactar mais cedo ou mais tarde na elaboração de quem a gente vai ser no futuro. E isso inclui hábitos de vida dos mais diversos, né? Do que você alimenta, da espiritualidade que você cultiva, dos relacionamentos que você gasta energia para manter. Isso está relacionado também com a qualidade de como você organiza a sua rotina, o cuidado que você tem com sua própria mente, né? De repente reconhecer um sintoma, não ficar em negação, né? Tentar resolver à medida que as coisas vão aparecendo. Então tudo isso está incluído, né? Com certeza. Vamos à pergunta que não quer calar. Falamos do conceito da bipolaridade, das causas, dos sinais. E na infância, isso é possível, doutora, aparecer numa criança, né, o transtorno bipolar? Geralmente a bipolaridade, ela não é muito frequente de ser diagnosticada na infância, mas um dado interessante é que de 1 a 2 terços dos pacientes que têm bipolaridade na vida adulta reconhecem que na infância já tinham sintomas e não foram reconhecidos e diagnosticados apropriadamente. Uma outra questão interessante sobre bipolaridade em infância é que muitas vezes a criança recebe outros diagnósticos, porque quando a gente fala de psiquiatria na infância, os diagnósticos vão sendo feitos no gerúndio, né? A gente vai fazendo, né? Vai investigando. E às vezes aquela criança recebe 2, 3, 4 diagnósticos na infância, né? E quando a gente vai ver na vida adulta, né? Tudo se constitui, na verdade, em bipolaridade. E a questão central do tratamento é baseada em estabilizadores de humor, né? Então, durante muito tempo, ela é investigada, ela é tratada, são vistos muitos comemorativos. E no final das contas, aquele diagnóstico que parecia ser 3, 4 problemas separados, a gente termina entendendo no futuro que se tratava de uma bipolaridade que ainda não estava totalmente compreendida. Até porque a bipolaridade é muito comórbida com transtornos da infância. Por exemplo, TDAH e bipolaridade, super frequente. Super frequente. A própria genética, a herança multigênica que forma cada um deles tem uma interseção imensa. Então, às vezes, a gente está procurando a história familiar do paciente com bipolaridade e a gente acha várias pessoas com TDAH. E da mesma forma o contrário também, né? Então, são heranças que são compartilhadas e é muito comum a comorbidade, ou seja, os 2 diagnósticos ao mesmo tempo. Entendi. Todos os 2 são transtornos que afetam o neurodesenvolvimento. Mas na infância não se há um diagnóstico, né? Uma criança Pode você é haver. diagnosticada com... Pode haver. Pode haver criança mesmo diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar. Muitas vezes as crianças elas abrem quadros depressivos jovens. Quanto maior a idade, maior a incidência de episódios depressivos. E muitas vezes esses episódios depressivos precoces demais, eles podem ser episódios depressivos bipolares. Só que ela ainda não manifestou episódios de hipomania ou de mania, então não fecha o diagnóstico naquele determinado momento. Mas se abriu aquele episódio, mesmo que a gente depois olhe retrospectivamente e veja que aquele foi um diagnóstico bipolar, a gente considera que a doença foi aberta ali, naquele primeiro episódio de humor.
Então acontece da criança às vezes ter um episódio de depressão e aí a gente trata como se fosse uma depressão unipolar. Mais pra frente ela faz uma hipomania e a gente vê, opa, agora sim, fechou todos os critérios. Aquela depressão que ela teve naquela época já era manifestação da bipolaridade. Já era um episódio depressivo bipolar, né? Não unipolar. Então pode acontecer. Agora sim, o episódio de humor na criança, ele tem algumas diferenças do adulto. E aí a gente precisa ter muita sutileza, né, para perceber certas nuances que são peculiares à criança, né? A criança, muitas vezes, o episódio de humor dela se manifesta com outros comemorativos, enquanto o adulto, ele muitas vezes faz polos bonitinhos, né? Faz a ativação, a mania, né? Às vezes a criança faz só um humor disfórico, fica mais irritada, tem perda da produtividade, né? Do rendimento escolar, né? Às vezes ela se distancia dos pares, coisas que a gente não vê que seriam exatamente uma apresentação igual se fosse um episódio no adulto. Às vezes na adolescência, por exemplo, o episódio depressivo, o bipolar na adolescência, ele vem com hiperfagia, ele vem com hipersonia, o adolescente ele fica muito irritado, muito combativo, né? Ele não fica necessariamente aquele episódio depressivo que a gente imagina, aquele clássico, né? A pessoa chorando, murchinha, num quarto escuro, deprimida, isolada. Às vezes fica só um adolescente extremamente irritado, né? Com muita ideação suicida, fica com comemorativos que são um pouquinho diferentes do que a gente encontraria se fosse no adulto. Mas, com um olhar bem atento, a gente consegue perceber. E às vezes fecha, assim, diagnóstico ainda na infância de bipolaridade. Então, na verdade, a gente tem como primordial um acompanhamento médico. Né, para poder saber se realmente isso se caracteriza ou não. Sim. Né, se é um TDAH ou se são situações aí que a gente está achando que é um TDAH, sim, mas de lá repente, no fundo tem... Existe a confusão diagnóstica e existe a comorbidade diagnóstica, em que os dois estão presentes, né? Hoje em dia tem um conceito muito falado, né, na psiquiatria, que seria a questão da bipolaridade latente, que fala muito a respeito de uma pessoa que tem uma certa vulnerabilidade para vir a desenvolver a bipolaridade em algum momento da vida. E quando a gente fala nisso, uma das coisas principais seria ter parentes de primeiro grau especificamente, ou talvez até mais afastados, mas o de primeiro grau é uma herança genética muito próxima, né? Então, ter um parente de primeiro grau com bipolaridade, isso já torna a pessoa naturalmente mais vulnerável, né? Tem algumas estatísticas que mostram que se a criança, por exemplo, né, tem um dos pais com bipolaridade, ela tem 25% de chance de ter também. E se ela tem o pai e a mãe com bipolaridade, ela vai ter de 50% a 75% de chance de desenvolver bipolaridade. Ou seja, é uma doença extremamente genética, a herdabilidade dela é muito alta, né? Então, dependendo do perfil, se você percebe que pode haver uma herança genética ali, a gente precisa atentar mais, deixar aquele olhar para aquela criança muito mais com maior suspicácia, sabe? E tem ainda outros comemorativos que se estão associados com o fator, a possibilidade, a vulnerabilidade genética e outros fatores, isso aumenta ainda mais a chance, né? Quando a gente está falando disso, a gente fala daquela criança que, por exemplo, desenvolve ansiedade e transtornos, né? Dentro do capítulo das ansiedades, né? Muito jovem. Crianças com muitos problemas comportamentais, né? Crianças com TOD, crianças com transtorno de conduta, isso já tem que deixar a gente com um olhar mais suspicaz se ela tem a genética, a vulnerabilidade genética, né, que seria a parentalidade, o grau de parentesco com alguém com bipolaridade ou com muito transtorno de humor, também com muito episódio depressivo, né, ao longo da vida. E tem outros comemorativos, alterações de sono, por exemplo, também, né? Muita ansiedade, alterações de sono, problemas comportamentais, utilização de álcool e drogas ainda jovem na adolescência, né? Isso sempre tem que deixar a gente com um olhar mais atento para aquela criança, para a possibilidade, a vulnerabilidade dela vir a desenvolver a bipolaridade. E aí, se começam a surgir alguns sintomas, a gente tem que naturalmente direcionar o tratamento muito mais para a questão de estabilizadores, para evitar que o transtorno se manifeste com mais intensidade e que fique cada vez mais difícil de tratar. Isso. E aí vai só se agravando, né? E isso não Sim. é o que a gente quer. E assim, no tratamento, além da medicação, existem alguns outros fatores utilizados? Sim, para o tratamento a gente utiliza psicoterapia, geralmente TCC é muito bem indicada, pode ser outras modalidades também de psicoterapia, mas ela é fundamental. Psicoeducação, o paciente precisa se conhecer, precisa entender a doença, precisa se aprender mesmo, né? Se conhecer quando ele está virando de fase, quando ele está entrando numa fase X, numa fase Y. Precisa entender a possibilidade daquilo impactar na vida dele, né, para poder manejar as situações que ocorrem, né, e tem também o tratamento farmacológico. E ainda tem um pilar extremamente importante que é muito pouco valorizado, que é o estilo de vida. O bipolar, ele mais do que ninguém precisa ter um estilo de vida altamente
organizado e saudável. O bipolar precisa de rotina, precisa ter o sono muito bem organizado. Às vezes a gente fala para o paciente que o sono é o principal termômetro. Se o sono está desorganizando, está alterando, é sinal de que o humor vai já sair também do trilho. Essa alteração de sono não é uma situação leve, né? Como seria essa alteração de sono? Geralmente, os pacientes que são bipolares, eles podem, no polo inferior da depressão, eles podem ter hipersonia ou problemas de insônia, e os pacientes que estão no polo superior de ativação, como eles estão naturalmente mais ativados e com excesso de energia, eles podem ter redução da necessidade do sono, que é um pouquinho diferente da insônia. Porque na insônia você não dorme, mas você necessita daquele sono. Na redução da necessidade de sono, o paciente dorme muito pouco e mesmo assim acorda muito bem no dia seguinte. Porque é justamente isso, o polo superior é excesso de energia. Então o paciente dorme muito pouco e precisa muito pouco de sono. E no polo depressivo, junto com outros comemorativos, claro, uma insônia isolada nunca vai ser suficiente para o diagnóstico, mas o paciente no polo depressivo ou nas fases mistas pode ter muita alteração de sono no sentido de insônia inicial, terminal, insônia intermediária, né? Aquele sono leve, não reparador, ou alteração do ciclo circadiano, né? Trocar o dia pela noite, né? Ou ele também pode ter hipersonia. Hipersonia também é uma das coisas que, se você tá com o humor deprimido e dormindo demais, né? Aquele episódio depressivo, ele tem muita chance de ser um episódio depressivo que está dentro do espectro da bipolaridade. Porque geralmente o deprimido unipolar, ele tem alterações de sono sim, mas é mais pro polo da insônia. De não conseguir dormir, tentar dormir e não conseguir, de trocar o dia pela noite. Mas quando é aquela depressão que o paciente dorme demais, horas seguidas, com intensa hipoativação, aquilo é um sinal de alerta para uma depressão do espectro da bipolaridade. Então, sono é um fator assim, extremamente fundamental para o paciente bipolar. O sono de qualidade está na base do tratamento também. O estilo de vida também vai incluir outras coisas, uma rotina organizada, produtiva, vai envolver também alimentação de qualidade, vai envolver um estilo de vida pouco estressante, né? Tem uma série de fatores. Né? Sim, tem uma série de fatores que podem também contribuir no tratamento e que não necessariamente são medidas farmacológicas. É um conjunto, né? Não adianta só tomar a medicação, que ela não vai ser milagrosa, né? Sim. Às vezes o paciente tem muita essa crença, né? Acha que não, se eu tomar o remédio tá tudo bem, o resto eu posso fazer o que eu quiser. Não, né? Por exemplo, o consumo de bebida alcoólica desestabiliza muito o paciente bipolar. Consumo de álcool, de psicoestimulantes, de café em excesso, né? A gente tem alguns fatores que são conhecidamente fatores desestabilizadores e que eles também precisam estar muito bem ajustados nas medidas de estilo de vida para que esse paciente tenha um tratamento que seja completo, né? Pleno em todos os aspectos e o paciente possa ter uma boa qualidade de vida, porque tem sim, um bipolar bem tratado vive muito bem. Isso era essa a minha pergunta agora para a gente poder encerrar. Tratando, ter uma vida normal. Sim. O prognóstico do paciente bipolar tratado que tem um diagnóstico precoce, né, que trata com qualidade, que trata desde cedo, né, tem um excelente prognóstico, vida normal, tudo bem. Já alguns pacientes que demoram muito a receber o diagnóstico, né, que tem muitos tratamentos antes, né, e que tem muitos problemas de conseguir a manutenção da estabilidade antes de conseguir, né, o tratamento correto, eles podem ter um pior desenvolvimento. A bipolaridade, ela tem um aspecto muito peculiar que chama neuroprogressão. O cérebro do bipolar, que não está estabilizado, que não está bem tratado, né, é um cérebro que vai funcionar de uma maneira diferente. A gente às vezes fala que o paciente bipolar, né, tem alguns estudos que mostram isso, ele pode ter até 10 anos a menos do que a população em geral. Mas, se você está bem tratado, bem medicado e estabilizado do humor, você automaticamente foge dessa perspectiva, né? Você foge desses dados, né? Dados muito ruins. Imagina, você tem uma doença que te diminui 10 anos da sua vida, né? Mas fazendo um tratamento adequado, você escapa disso, você escapa dessa neuroprogressão, né? A gente fala em neuroprogressão, a gente fala também alguns pacientes que podem chegar a ter demência no final da vida. Muitas vezes parecido e facilmente confundido com qualquer outro tipo de demência, né? As demências de Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal, quando a gente vai ver são sequelas cognitivas dos episódios múltiplos de humor maltratados ao longo da vida. A gente tem esse quadro também na depressão, né? Tem. Se não tratar, se não Sim, tomar medicação, sim, tem muita melhorei, eu corto a medicação por conta Sim. própria. É uma coisa que é difícil para o bipolar aceitar, né? Que é uma doença crônica, né? Que vai precisar de tratamento o resto da vida. Isso às vezes impacta o bipolar de uma forma muito negativa. É muito comum que quando recebam um diagnóstico eles fiquem, né? Muito relutantes, têm uma dificuldade de aceitar, mas na verdade é uma doença que é crônica, né? As doenças crônicas, quando elas estão em remissão, vida normal, né? Mas sempre vai precisar daquele cuidado de manutenção.
Às vezes é difícil para o paciente aceitar que vai precisar de uma medicação, por menor que seja, né? Sim. Ao longo da vida, mas que vai precisar de alguma coisa. Tem alguns estudos que mostram que o bipolar, né, que não está tratando, 98% dos pacientes vai recair, vai ter um novo episódio entre alguns poucos meses e 2 anos. Ou seja, o paciente bipolar sem tratamento farmacológico e sem a adequação do estilo de vida, naturalmente vai ter recaídas sucessivas e vai passar a vida nessas recaídas, né? E os episódios vão ficando cada vez mais próximos, cada vez piores, cada vez mais difíceis de tratar, né? O cérebro vai ficando cada vez mais comprometido, que é o que a gente chama de neuroprogressão, né? E o desfecho é muito pior. Então, o que a gente pode fazer, né? Levar uma qualidade de vida, ter uma vida com uma qualidade, né? De estilo de vida, né? Que permita que a gente tenha muita saúde mental e, aos primeiros sinais, buscar ajuda especializada, né? Talvez não seja nada, mas se você cuida muito precocemente, o prognóstico é totalmente diferente. Com certeza. Eu sempre falo, né? É até uma alusão para isso. Que a gente devia ir ao médico como nós vamos no mercado, né? A gente tem a necessidade da alimentação, a gente tem a necessidade, né? Da orientação médica o tempo todo, né? Sim, orientação nós somos médica, muito complexo, nossa funcionalidade. E eu percebo né? que a nossa população ela é muito pobre em informação de saúde. Então, as pessoas entendem muito pouco, né, sobre o que pode acontecer com elas mesmas em termos de saúde, né? E criam-se muitas crenças, especialmente sobre a saúde mental, né? Que é muito cheia de preconceitos, de crenças, de mitos, né? Então, a gente precisa muito fomentar essa questão de informação em saúde, né? Uma coisa interessante também que eu estava lembrando, né? Às vezes os pacientes me perguntam, e psicoterapia, doutora? Eu tenho indicação de fazer? Eu digo, se você for ser humano e respira, você tem indicação. Todos nós. Ser humano e estar respirando nós. tem indicação de fazer psicoterapia, né? Que é, na verdade, especialmente importante para a nossa saúde mental e que muitas vezes o psicólogo é aquela figura fundamental que pode fazer a triagem entre o que é um sintoma que pode ser tratado com uma abordagem psicoterapêutica ou que precisa de uma abordagem já psiquiátrica, né? Então, muitas vezes essa triagem pode ser feita na própria psicoterapia, né? Mas as pessoas têm muita fobia, muito medo, né? Aquela coisa, aquele preconceito, não, psicólogo, psiquiatra, jamais, né? Não, tá conversando lá, só eu fico conversando. Não sabem, né? Eles têm muito medo da consulta. Sim. Às vezes eles chegam no consultório e dizem pra mim, doutora, como é que vai ser a consulta? Eu digo, é isso, a gente sentado aqui conversando, não tem nada demais. Eles chegam com medo, achando que vai ser um bicho de 7 cabeças. E, na verdade, a gente precisa investigar algumas coisas, mas é basicamente uma conversa, a gente vai fazer uma entrevista, o psiquiatra é treinado para fazer uma leitura, um exame mental, né, que a gente chama, mas eles acham que é uma coisa muito mirabolante e, na verdade, a consulta é super simples, né? É uma coisa tranquila. Então, eu acredito que, assim, a gente esclareceu muito, né, para quem está em casa e está acompanhando essa fala muito precisa, esclarecedora da doutora Emília, que veio falar pra gente o que é esse transtorno, que ele pode aparecer assim na infância, né? Que ele pode ser confundido no diagnóstico. Em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. Olha, bipolar às vezes demora entre 9 a 15 anos para receber o diagnóstico. E nesses 9 a 15 anos de abertura da doença, ele já passou por muitos médicos, já tomou muitos tratamentos, já tentou de tudo, já perdeu a esperança e recobrou a esperança inúmeras vezes. Mas se ele está sendo acompanhado por um médico, né, especialista, mesmo que o diagnóstico ele não se dê, é difícil o diagnóstico, ele demora, por exemplo, se ele é acompanhado? Sim, muitas vezes a gente diagnostica facilmente, às vezes o paciente tem apresentações muito claras, mas muitas vezes é bastante confundido, até mesmo por profissionais da saúde que não são especialistas naquela área, né? Então, às vezes o paciente pode ter uma jornada bem longa. Mas se ele é acompanhado, ele provavelmente ele vai ser medicado, ele vai ser orientado nessa jornada. Essa jornada encurta bastante. Diferente daquele que não procura, né, ajuda, não procura orientação, não tenta investigar o que está acontecendo. Muito característico a gente escutar as pessoas falarem, não, quem procura acha. Não vou procurar porque eu não quero achar. Mas não é assim, a gente está falando de procurar para cuidar, né, para resolver, não para... Nós estamos falando do neurodesenvolvimento, você não ter perda, né, da capacidade mental. Não ter sequelas cognitivas, né? Não ter uma série de prejuízos, né? Não piorar o prognóstico, Com certeza. Quanto antes você cuida, melhor para a vida, melhor para sua qualidade, melhor para as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque o bipolar não tratado, às vezes, sofre e faz muita gente sofrer ao redor, muito, né? Com certeza. Então, você que está aí conosco até agora, né, tenho certeza que está esclarecido sobre esse tema, essa situação que nós estamos trazendo hoje com a doutora Emília. Eu agradeço muito a sua presença, para mim foi um prazer imenso. E tenho certeza que você que está aí comigo fala a mesma coisa, né, sobre essa fala precisa da doutora.
Obrigada, doutora Emília. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente difundir informação precisa em saúde para a nossa população. E agradeço você que está aí conosco e que ficou até agora, né, junto com a gente aí, acompanhando esse conteúdo. Tchau, pessoal! Tchau!